boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Resenha Cast Café. A nossa resenha aqui recheada de conteúdo, entretenimento, boas risadas, aprendizagem e tudo mais. Renato Braz falando. Rodrigo, toma aí de novo. Hoje o bate-papo aqui vai ser em trio. Temos aqui o Jonas Costale, vulgo Supla da Baixada Fluminense. Já pegou. Muito bem. Antes de anunciarmos aqui o nosso convidado, de entrarmos diretamente no tema, vamos fazer aqui um merchan, porque a gente precisa sobreviver, né? Se você está com dificuldade para controlar seu financeiro, não tem noção da receita, entrou receita, você não viu aonde saiu a despesa, a receita aumenta, o teu lucro não aumenta, você está com dificuldade de controlar? Brax Consultoria. Parceiro aqui, apoiador do canal, faça contato com ele, as redes sociais vão estar aí no comentário do vídeo, na descrição do vídeo, para vocês terem contato. Garanto que eles podem te ajudar e eles aumentam o seu lucro. Eles te ajudam a aumentar o seu lucro. Precisou de suporte de informática, suporte em rede de computador, câmera de segurança? Fala com esse cara aí, ó, Rodrigo Godinho. Vai te dar um suporte legal aí. Num mundo cada vez mais tecnológico, inteligência artificial batendo na porta, é muito importante que a gente tenha um conhecimento maior e aprenda tecnologia. O Armazém dos Bits, um parceiro aqui do canal, eles não vendem curso de informática, eles vendem curso de tecnologia. Tem curso de informática, curso de suporte técnico e curso de AutoCAD. São excelentes cursos. Robótica também, né? A robótica já está incluído no suporte. Já está incluído. E é excelente curso. Pode procurar aí. A gente tem 2 unidades, uma no Pilar e uma no Lote 15. Pode procurar o Hélito ou o Creito. Eles vão dar total atenção aí para vocês aí. O contato deles, as redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. E hoje com um apoiador também novo aí que a gente vai tocar aqui no canal. Jonas. Jonas Costale, professor de língua inglesa. Estou no Resenha Cast Café, na plataforma, você tem os meus contatos. A língua inglesa online e presencial, aqui no centro do Lote 15, um curso chamado Focus, com 2 Cs, Focus. Para quem não vai cursar magistério, seria outra coisa, então o foco é um pouco da gramática, a mecânica da língua e a conversação, conversation, talk. Você tem que falar e entender bem o suficiente. É só entrar em contato numa das plataformas, Jonas Costale, online ou presencial. Okay? Thank you very much. Appreciate that. In English? Okay, here's Jonas Costale. I'm an English professor, nationally and internationally. And if you want to get in touch on any platform, you can get in touch with me to study here on a physical actual facility, right here on the outskirts, or online. Just get in touch and I'll make you really get your English to the next level. O homem é diferenciado. Nós já anunciamos aqui o nosso convidado, o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Queria pedir para vocês curtirem, compartilhar, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo. Deixa a tua opinião, sendo positiva ou negativa, sempre que uma crítica negativa, assim, a gente só pede que seja construtiva e nunca simplesmente para nos atacar, não é esse o intuito, porque o comentário é exatamente para a gente saber como vocês estão recebendo o nosso produto, o nosso trabalho, e poder nos dar um norte de como a gente seguir para poder entregar um conteúdo de qualidade e agradar você que está assistindo. Renato, convidado de hoje. Homem Qual é é o imponente, hein? Qual é o nosso tema da bate-papo de hoje? Bate-papo hoje é religião. Tema um pouco... Fugiu a palavra. Eu tenho até mérito de mencionar. Religião e política, como todo mundo diz, né? Religião, política, futebol, é melhor não entrar em guerra, em atrito com isso, porque mais a ideia aqui é justamente a fluidez do debate e da brincadeira, não brincadeira, mas né, da fluidez. Como eu falei lá no vídeo lá de 1000 inscritos, aqui não tem filtro. Aqui não tem script, não tem roteiro, não tem boy, aqui o que sair, vai sair mesmo. E depois corta, sei lá, fazer o quê. E pra fazer esse bate-papo com a gente aí, a gente chamou Márcio. Márcio, fica à vontade. Se apresenta aí pra gente. Olá, bom dia a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Márcio Augusto, da Igreja Fogo Santo, Ministério Vivendo uma Vida de Santidade. Hoje convidado aqui por essa equipe maravilhosa, a qual Deus colocou aí, no meu caminho, a qual diz um escritor de um livro que eu estou lendo, celebre pelos que fazem parte da sua vida, e não pelos que saem da sua vida.
Porque aqueles que fazem parte da nossa vida é porque viu alguma coisa boa em nós, né? E aqueles que saíram, porque não quiseram fazer parte da nossa vida, do nosso sucesso, daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? E eu agradeço o convite de todos, né? Estar aqui, presente. E estamos aí para responder aquilo que for posto aqui nesta manhã. Sem rodeio, porque não tem essa não. A gente quis trazer aqui o pastor Márcio também, porque a gente entende que ele é um homem que sabe do que fala, ele tem fundamento, ele estuda o que ele prega. E, assim, pelo que nós conhecemos dele, é uma pessoa diferenciada, sem julgamentos, sem apontamentos. Ele vai trazer a visão dele e a gente vai escutar, vamos aprender, contar experiências e tudo mais. Vocês vão acompanhar aí que o assunto vai ser bacana. E só para deixar um pouco claro aqui para vocês, o Jonas e o Renato aqui, quem conhece mais o Márcio aqui sou eu, a gente já trabalhou junto numa empresa. E foi quanto tempo? 7 anos. 7 anos trabalhando junto com o Márcio. Então a gente já tem uma interação aí já vasta. Química, interaction. Yeah. Legal. Perguntas. Pode fazer primeiro. Eu não sei. Eu posso fazer a primeira pergunta. Como o abre alas aí, essa graça. Hoje se trata de religião, do pastor Márcio, não é isso? Da Holy Fire, Fogo Santo? Isso. Holy Fire Church. A gente sabe que, até a gente estava comentando antes de começar a gravar, as línguas principais da época de Jesus eram o hebraico, Jesus falava aramaico, não é isso? E grego. E nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido, best-seller do mundo, de todos os tempos. E foi traduzida por vários escritores até chegar ao que temos hoje, como a Bíblia. Como é que o senhor vê, por exemplo, o quanto se perdeu ou o quanto se manteve do original com relação à Bíblia Sagrada que nós ocidentais usamos e pessoas na Ásia ou Europa usam? Independente da língua, seja inglesa, portuguesa, francesa, isso diferente da mensagem mesmo da época de Jesus, ou que os escritores escreveram a Bíblia. Tem um texto na Bíblia que fala que o judeu não se dava com o samaritano. Mas, pastor, respondendo a sua pergunta, por que não se dava com o samaritano? No período que o povo foi levado cativo, né? E devido passar muito tempo, eles se envolveram. Os ansírios tiveram relacionamento com as mulheres judias, né? Então ali nasceu um povo que falava hebraico, mas também falava sírio. Sendo que o judeu não se dava por causa do envolvimento, mistura de sangue. Sendo que Jesus mostra uma diferença. Mesmo com a língua perdida, hoje falando outra língua, Jesus quando para ali no poço, que pede aquela mulher beber água, ela vai dizer assim, tu sendo judeu e me pede água, o judeu não se dá com o samaritano. Aí Jesus vai dizer para ela, se tu soubesse quem fala contigo, você pediria água da vida. Está dizendo a fonte. Então, ou seja, o hebraico e o aramaico é a língua mais antiga no mundo, né? E ela se perdeu por devido o povo se desviar da presença de Deus, ser cativo e misturar os povos, a religião. Então aí se perdeu. Mas aí depois, que não me falha a memória, agora me fugiu, eu estudei por esses dias, não sei se é o Natan, esqueci, foi um bispo, inclusive do meio católico, que traduziu a primeira escritura, que são os primeiros livros, que são o Velho Testamento, né, que são os 5 Pentateucos. Depois vem um outro escritor que traduziu o Novo Testamento, que também, assim, de nome agora eu não vou lembrar, que traduziu o Novo Testamento. E ainda trouxe para nós, ficou até mais fácil de entender a Bíblia. Inclusive ela está em vários países, são poucos que não entram, né, como a China, né, que lá não pode pregar porque é um país comunista, e outros países, né, como o Islã, né, que foi citado aqui outra vez, que não pode entrar. Mas fora isso, eu acho que ela se perdeu por um tempo, mas eles reencontraram a língua de novo.
Tá dentro da resposta, não sei. Sim, é porque a figura de linguagem que a gente chama alegórico, alegoria, muitas coisas são metáforas, outras são literais, como algumas pessoas... um debate que eu vi outro dia, alguém estava falando sobre a travessia do Mar Vermelho. Aí alguém falou, não aconteceu essa coisa metafísica, aquilo ali é uma alegoria, foi metáfora. Tinha meio metro de água ali e que todo mundo passou. Aí outros já estão falando, não, a gente está falando, a escritura diz que é algo literal, a abertura do Mar Vermelho. A gente está falando de trilhões, de bilhões de cúbicos de água de um lado, uma parede talvez de 100 metros de um lado, 100 metros do outro, e o povo atravessando aquilo ali até chegar ao outro lado. Boy, na nossa era moderna, ninguém jamais pensaria em ver algo metafísico. A gente vê qualquer coisa, um truquezinho levitando, já acha incrível. Imagina uma coisa dessa. Então, com relação à língua, como as pessoas de hoje, moderna agora, que leem a Bíblia, como é que elas vão entender o que é metafórico, o que é real, o que realmente aconteceu, se é questão de fé, por onde começar? Bom, ali, como o senhor citou o Mar Vermelho, vinha Moisés na frente, o povo, o faraó atrás. Deus, ele já tinha feito outros sinais com Moisés. Então Deus vai falar com Moisés. Quando ele vai falar, amor, o faraó está vindo aí, e o povo oprimindo ele, vai dizer assim, Deus para ele, Moisés, o que tem na tua mão? Aí ele olha o cajado. O cajado representa a palavra. Representa a palavra de Deus. Né? Então, Moisés, por que clamas a mim? E esse povo que marcha. Aí ele vai dizer para o povo marchar e toca nas águas. Inclusive, isso é tema até de uma mensagem que eu trouxe, né? Assim, conjecturando, não pecando, que se você bater um mapa via satélite, você vai ver dentro do Mar Vermelho um caminho. Uma rua. Mas, pastor, como é que naquela época Deus formou uma rua dentro do mar? Se você for num submarino, dentro do mar, você vai encontrar rochas, vai encontrar pedras. Inclusive, no mar, as maiores montanhas estão lá, na profundeza. Mas como é que Deus fez um caminho, o povo passar no meio do Mar Vermelho? Meu filho, isso é sobrenatural, isso aí não é para homem questionar e nem tentar debater. Inclusive, eu não participo nem de debate por causa disso. Porque cada um pensa de uma forma diferente. E eu penso pelo aquilo que a Bíblia me diz. É questão de você estudar, pesquisar, porque a palavra de Deus não é só você ler. A Bíblia diz que você tem que ler e meditar. Meditar é quando você entra dentro da história e procura os fatos que foram reais, que aconteceu. Então, para você entender a história, aí vai envolver geografia, vai envolver tudo isso dentro da Bíblia. Mas então é questão de você sentar e estudar. E que é fato, aconteceu. E eu posso dizer também, não aconteceu só como no Mar Vermelho. Quando Josué parou de frente do Jordão, que o povo apertava Josué, aí Deus chama Josué no monte, fala com Josué, Deus dá uma ordenança a Josué, pegar os levitas, mandou os levitas na frente, quando os levitas pisou na água do Jordão, com a arca do concerto, o Jordão fez isso, abriu. Por que Deus fez isso de novo? O povo entender que o poder é sobrenatural. E aquilo que é sobrenatural não é para ninguém questionar. É somente Deus. Deus faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Tá? Aí você vai entender. Agora, tinha escola de profeta na época. Não tinha escola de pastor, não. De profeta. Vem Elias. Deus vai arrebatar Elias com um cavalo de fogo. Eliseu estava sendo preparado para ser profeta. Aqueles que estavam estudando para ser profeta vai dizer, não vai não. Não vai não, que o seu Senhor vai ser tirado da terra. Ou seja, já tinha uma revelação, eles sabiam que o profeta ia ser tirado. Só que quando Elias para também no Jordão, tem que atravessar. Aí Deus vai usar de novo o sobrenatural. Usou o cajado, usou a arca, agora vai usar a capa de Elias. Elias tira a capa e toca na água. E a água, de novo, forma assim, como o Senhor diz, mais duas paredes. Ele passa seco. Aí agora Elias é tirado da terra. Novamente vem Eliseu. Cheio da unção do Espírito. Por que cheio da unção do Espírito? Eu costumo falar que Deus só faz com quem tem intimidade com Ele. Quem não tem, Deus não vai fazer. E no dia de hoje, pastor, mas hoje nós estamos vivendo um tempo que tem sim, Deus faz ainda hoje.
Aí Elias vai chegar para Eliseu, Elias vai chegar para Eliseu e vai falar, Eliseu, pede o que tu queres. Eliseu vai dizer assim, quero porção dobrada do teu espírito. Dura coisa tu pediste. Mas aí Elias é arrebatado, a capa cai. Cai aonde? Na mão de quem? Eliseu. Agora Eliseu para de frente ao Jordão. O milagre que aconteceu com Elias, agora vai acontecer com Eliseu. Aí Eliseu vai dizer, assim como tu fez com Elias, faz novamente. Pega a capa e toca. Aí ele põe a capa e vem, caminhando. Aí eu vou dizer, Deus fez mais uma rua, mais um caminho. Fez mais um caminho. Aí Eliseu vem, aí o profeta vão dizer assim, ó, lá vem Elias, cadê Eliseu? Ué, eles não tiveram a visão? Lá vem Elias, cadê Eliseu? A unção que estava Elias passou para Eliseu. Quando eles chegaram, eles falaram, Eliseu, cadê Elias? Já são tirados, ou seja, são poderes que não é para ser questionado pelo homem, sim para ser entendido através da Sagrada Escritura. Aí me faz entender que o maior ateu da face da história questionou sobre o livro de Atos, após que, segundo escreveu o Dr. Lucas, que ele não acreditava nos milagres, nos sinais extraordinários que era posto do livro de Lucas. Uma, porque Lucas era médico. E dificilmente um médico acredita. Eu trabalhei no meio deles, eu sei. Acredita nisso. Então, ele não acreditava. Mas ele, estudando a Sagrada Escritura, acabou se convertendo no cristianismo. Porque viu que tudo era real. E contra as obras de Deus, não tem argumento. É só para ser entendido. E só vai entender quem lê e medita nela. Se você só ler como um livro comum, você vai entender ela como um livro comum. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém já leu a Bíblia o ano todo? Aqui? Não. Já? A Bíblia inteira eu nunca li, não. Aonde está... Não vou fazer isso. Então, porque porque a gente está sendo gravado, e às vezes pode não... Repercute muito bem, né? A forma para colocar. Então, o que acontece? Uma vez, um rapaz, eu li a Bíblia o ano todo. Pastor, consagrado, de nome. Aí ele leu a Bíblia toda. Aí eu falei, só te dar uma pergunta. Aonde está escrito que a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente? Não sabia responder. Está no livro de Gênesis, capítulo 3. Agora não me lembro se é o 13 ou 14, por ali. E não soube responder. Bem no início, né? Gênesis. Não soube responder. Mas por quê? Porque ele só leu o livro como um livro comum, irmão. Para dizer que leu, né? A Bíblia é o livro mais antigo na história. Muitos reis já tentaram acabar com a Bíblia. Tacar fogo, quer ver um exemplo? Respondendo, está dentro da sua pergunta. Jeremias foi chamado numa época muito difícil, muito ruim, onde o povo era idólatra, servia a outros deuses, e não questionando quem tem suas religiões, né? Não questionando, nem lembrando que o pastor Márcio não está aqui questionando ninguém, né? E Deus levantou Elias para pregar a palavra. Aí Deus vai chamar Elias, mas peraí, Elias não, perdão, Jeremias. Jeremias pertencia a uma linhagem de profetas, família sacerdotal. Mas por que Deus chamou Jeremias, ainda um menino? Será que ele encontrou pureza no coração, no meio da sua família? Não. Tinha sacerdote, mas ele escolheu um menino para pregar para uma nação rebelde, para um povo rebelde, que servia a outros deuses e estava na rebeldia. Não digo nem na questão de servir a outros deuses, mas eles estavam na rebeldia contra o Deus Altíssimo. Aí ele vai dizer, Senhor, eu sou um menino. Deus vai falar para ele assim, ó, não diga eu sou um menino. Antes, todos nós aqui, antes de estar formado no ventre, o Senhor já conhecia cada um de vocês. O Senhor já me conhecia. Aí ele vai dizer, quando você estava formado, já havia separado. E as nações eu te dei por profeta. Aí mas tem uma passagem que ele diz para mim, é lá, que eu acho muito bonito, que é no começo. Jeremias, que tu vê, uma vara de amendoeira. Viu bem, eu sou sobre a minha palavra para cumprir. Quando Deus tem um propósito de cumprir a palavra dele na minha vida e na sua vida, vai se cumprir. Mesmo tendo um mar vermelho, ou tendo um Jordão, ou uma barreira na frente, Deus vai abrir caminhos para que eu e você possa passar por esse caminho. Oh, que maravilha de... Já começa a ver a maneira... Assim, Sim, correto. aproveitar o gancho dessa explicação que ele deu aí, assim, a gente não pode
brincar com a natureza, né? Uhum. Então a gente tem um exemplo aí recentemente do submarino que foi Uhum. procurar lá o Titanic no que deu, né? Então tem sempre, assim, acho que o homem está sempre provocando a força da natureza. O que o cara tem que fazer lá embaixo? Pô, Então, essa tua pergunta aí, que a gente como vai passar no Pai, né, no YouTube e outros canais, muitas pessoas fizeram essa pergunta. Por exemplo, o submarino já está lá há um tempo, né? Só que tem uma história por tudo isso. Por que ele afundou, por que ele está lá, tem uma história. O que o homem disse? Que nem Deus afundaria o Titanic. Então, peraí, se nem Deus afundaria o Titanic, Deus provou que o Titanic seria afundado. E afundou, e só sobreviveu quem quis. Tá? E existe um documento que diz que ele não pode tirar nada de lá. Nem uma pedra que tiver dentro do Titanic pode ser retirada de lá. Eu estava estudando sobre isso, porque já está lá há um tempo, e eu não sei, por causa de que essa autoridade eles escreveram isso, não pode, então eles quiseram o quê? Ir num lugar aonde muitos têm essa curiosidade de ir. E até porque o submarino estava em teste. E Deus não ia permitir ele chegar lá e voltar com outro assunto que vai desmerecer aquilo que Deus fez lá no passado. Por isso que Jesus fala assim: eu não vim aberrugar a lei, eu não vim mudar a lei, eu vim acrescentar. Então o que está escrito lá atrás é para a gente ler e não seguir aqueles exemplos errados lá atrás. E seguir os bons exemplos que a Bíblia deixou para nós. Então, se ele aquele submarino navio está lá, foi porque Deus colocou ele lá. Então, o que o homem tem que fazer lá? nada. O homem tem que fazer lá. Está indo contra os preceitos de Deus. Está entendendo? Por exemplo, existe um fato, né? Que muitos homens estão procurando. O senhor já ouviu falar que algum homem achou o Jardim do Éden? Nunca. Não, está guardado. Não é para o homem mexer. Está guardado e tem 2 anos guardando a entrada dele. Assim, eu já vi até documentários de vídeo na internet, teve uma época que eu comecei a ler a Bíblia, não cheguei a terminar, que a Bíblia ela meio que dá ali não dá uma localização, mas ela comenta o rio Tigres e o Eufrates, se eu não me engano. Aí um desses History, Discovery da Vida... São 4 braços do rio. São 4 braços, né? É. Então, eles fizeram, esses 2 é que eu lembrava de cabeça. Eles fizeram um estudo, esses canais de documentário, que de acordo com essas localizações, essas referências que são dadas na Bíblia, que hoje o local onde seria o Jardim do Éden hoje está inundado, não me lembro qual é o mar exato. O que acontece? São pesquisas. E pesquisas não quer dizer que é certo. São teorias, né? Teoria. O homem vai trabalhar, por exemplo, ele vai ler a Bíblia e vai em cima daquela teoria daquilo que ele leu. São muitos mistérios na Bíblia hoje que muitos tentam descobrir e Deus não permite. Geralmente descobrir. Por exemplo, eles vão estudar sobre o Rio Tigre, o Rio Eufrates, mas vão tentar descobrir que está inundado, mas não está lá, porque a Bíblia diz bem claro que Deus colocou anjos guardando a entrada e saída do jardim, para ninguém entrar lá. E isso não foi revelado a ninguém. A ser humano nenhum. E Deus não vai revelar aquilo que ele faz ao ser humano, a não ser que ele queira revelar. Ele revelou a face dele para Moisés? Não. Moisés viu ele descosta. Porque quem vê a face dele morre. Mas lá no Novo Testamento, viram a face de Cristo. Né? Aí por isso que ele vai dizer, bem-aventurado Tomé, é aqueles que não viram, mas creram. Por exemplo, eu e os senhores nunca viram Jesus. Eu prego, mas eu nunca vi. Tem uma parte da Bíblia que ela meio que dá uma descrição, né? Não lembro quem foi que viu os olhos ardentes, o cabelo longo. Não tem uma parte da Bíblia que fala sobre isso? De Pátimo. Eu lembro nessa parte, eu fiquei arrepiado, meu olho encheu d'água na hora. João na ilha de Pátimo, ele vai dizer que os pés de Jesus é como um latão reluzente. Isso. Né? Porque ele foi o único que não morreu como os outros. Muitos foram cerrados, foram pregados na cruz. João foi jogado num caldeirão de azeite fervendo, não morreu, foi o único que morreu de velhice. De velhice. Mas por que, pastor, os outros morreram crucificados de cabeça para baixo, cerrado no meio, e só ele morreu de velhice? Aí é aquele negócio.
Eu costumo falar o seguinte, quem tem intimidade com ele, ele procura preservar, porque é intimidade. E ao João, ele teve uma intimidade com ele, porque a ele revelou o livro, que é o último livro profético, de coisas que vão acontecer futuras. E algumas já aconteceu. Por exemplo, o livro de Daniel. Tem revelações ali que não aconteceu. Mas sobre a vida de Cristo, aconteceu. E que está acontecendo hoje. Então a Bíblia ela se preenche, irmão, do Velho Testamento ao Novo. É questão da pessoa sentar e estudar. Ela ali, se você for estudar a profundo, como a gente está falando sobre religião, vai encontrar ali várias religiões. Que hoje o nome é diferente, mas é a mesma. Só mudou o nome. Só mudou o nome. Mas são as mesmas. A adoração aos deuses estranhos é a mesma. A própria, É a mesma. a própria maçonaria hoje ela tem origem no paganismo egípcio. Quer ver? Tem muitas aqui no Brasil que veio na época dos escravos. Por que dos escravos? Porque eram pajé. Pajé é aqueles que falam com o espírito. Que tinha negócio de crença e falar com o espírito. E tu pode ver que na África, os maiores feiticeiros estão na África. Estão na África. E se o pastor não tiver com a vida no altar, consagrado, ele nem lá pisa. Não sei se você chegou a ver uma entrevista do Júnior Trovão dizendo, eu fui na África. E eu vi, lá o negócio não é brincadeira não. E ele pareceu e falou, se ele tivesse que tocar, ele tocava. Mas eu vi, o negócio não é brincadeira. Então o que acontece? É aquilo que eu estou falando. Subestimar o adversário. A gente não pode subestimar ele. Tá? Que por trás de muitas, não estou dizendo todas, existe alguma coisa por trás. Que é espiritual. E o que é espiritual é para ser tratado naquilo que é espiritual. Não no físico. Que se você for tratar no físico, você vai ter problema. Eu costumo falar que o mundo espiritual é um equilíbrio. Você tem que estar com o teu emocional bom, você tem que estar com o teu físico bom e com o teu espiritual bem. Porque se um estiver ruim, aí fica difícil. Exato, é uma tríade, né? Se um não tiver Aí fica firme... difícil. Sim, só queria perguntar ao senhor como que a Bíblia trata disso. Porque aí um caso que a gente deu o exemplo aqui é a questão do submarino. Algumas outras pessoas já afirmaram, como o senhor mesmo afirmou, que o homem, passou no filme, também ficou muito conhecido, o homem falou que nem Deus era capaz de afundar, o navio foi lá e afundou. Eu não afirmo, porque como eu falei, eu não estudo a Bíblia. Eu já li algumas partes, eu gosto de ouvir muitas pessoas falando sobre, só que toda a minha base de conhecimento é baseado no que foi me passado. Eu não cheguei até as Escrituras. Mas eu tenho uma dificuldade em aceitar. Eu creio que Deus é amor, o todo, e justo como um todo. A justiça divina é a maior que existe. Mas eu tenho uma certa resistência em acreditar, assim, em dar crédito melhor, a karmas como um castigo de Deus para nós. Como, por exemplo, esse caso do Titanic. Eu não acredito que o navio afundou porque um homem falou, nem Deus é capaz de fazer, então Deus foi lá e fez. Assim como uma história que acredito que todo mundo já ouviu, que a filha estava indo para a balada com os amigos, o carro estava cheio, minha filha, vai com Deus. Aí ia lá, mas só se ele for na mala. O carro capotou, todo mundo morreu, tinha uma cartela de ovos na mala, nenhum ovo quebrou. Quem ia estar indo para a balada com uma cartela de ovos na mala? Então, assim, eu tenho essa descrença. Eu não acredito que, assim, Deus castiga. Já falaram, assim, só complementando. Disseram uma vez que o John Lennon afirmou que os Beatles eram maior do que Deus, que os Beatles eram maior que Jesus. Por conta disso, um fã foi lá e matou ele. Eu tenho uma dificuldade em acreditar nisso. Como que a Bíblia trata esse tipo de situação? Mas aí você está falando, eu tenho uma dificuldade de acreditar nisso. Você está falando você. Algo pessoal, minha opinião, Você. exatamente. E assim como você, tem outros. Deixa eu te falar uma coisa, você vai colocar à prova aquilo que você não conhece? Não. Então pronto, não põe à prova aquilo que tu não conhece. Deus formou um mundo através da palavra. Tu viu Deus botar a mão? Não. Então você não vai desafiar aquilo que você conhece. Por exemplo, se eu sei que lá no fundo do mar é perigoso, eu vou lá, um submarino que estava em teste? Não. Eu vou pular lá de cima?
aqui do terraço, aqui embaixo, e que Deus só está com a mão me aparando, que a Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos. Sim. Jesus pulou? Não. Não. Jesus, sendo filho de Deus, não pulou. Porque ele disse, não tentará o Senhor, teu Deus. Então, ou seja, quando você faz isso, você está tentando o Criador. Está tentando o Criador. Só que também tem de várias formas. Deus também trabalha na dor. Você encontra paz através da dor. Porque através da dor você procura a Deus. Através da dor, você vai até Jesus. Todos que passaram por alguma dificuldade foram até Jesus porque estavam sofrendo. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que a maioria não foi porque era por amor, não. Foi porque estava sofrendo. Aí teve um encontro com Deus. Ah, mas Deus é ruim? Não. Deus não é ruim. Deus é bom. Deus é amor. Deus é amor. É aquilo que eu falei da outra vez aqui. Deus é amor. Ele não vai te criticar, ele não vai te condenar. Ele até por causa que ninguém sabe o preço de uma alma. Ele não vai. Por exemplo, ele sacrificou Faraó para salvar uma nação. Ele preferiu sacrificar um. Mas ele poderia ter voltado atrás? Porque se não sacrificasse aquele povo, ele ia seguir a Deus? Não. Não iria seguir a Deus. Depois viu uns exemplos da Bíblia, se você for estudar, você vai ver um exemplo. Que eles se desviaram e afastaram, por exemplo. Daniel era da casa real, pertencia ao castelo. Ele era profeta? Não. Ele era sacerdote? Não. Mas Deus permitiu o povo ser escravizado, depois de 600 anos, ser escravizado, para poder ter um encontro com Deus. Aí Deus vai usar quem? Daniel, que era um príncipe. E é diante de um rei que era conhecido como Carrasco, Nabucodonosor. A ordem dele não podia ser revogada. Só quem tinha intimidade com Deus mesmo. Que tinha ali o chamado com Deus. Então, Deus trabalha de várias formas. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para questionar a tua decisão, a sua fé? Você falou eu. Mas através de você, Deus está trabalhando. Através de vocês aqui, Deus está trabalhando. Porque tem várias formas de trabalhar. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você é Deus. E Deus continua sendo Deus, apesar de tudo. Não vai mudar. É isso. A própria, o tetragrammaton, não é isso? Uhum. Os 4 letras em hebraico, que significa Yahweh ou Jeová, Jeová, quer dizer, Deus, ele diz, eu sou o que sou, quando perguntaram a ele. E eu sou aquilo que eu desejo ser. E é lógico que numa sociedade secularizada como a nossa, não é isso? Os estudiosos seculares, quanto mais filosofia humana, mais difícil é para algumas pessoas acreditarem em coisas metafísicas, coisas sobrenaturais, como o irmão está falando. Então, em um mundo de hoje, onde essa nova geração, tudo dos últimos, 3 décadas para cá, ou 4 décadas, parece que a cada ano a secularização e o ateísmo se expande mais. Por quê? Porque crer não pode ser uma coisa intelectual. Certo? Porque uma pessoa intelectual, geralmente, ela tem uma dificuldade. Quanto mais intelectual a mente, mais difícil ela acreditar em coisas que a ciência não possa provar. Eu preciso tocar, eu preciso ver, né? Tipo assim, a não ser que eu te veja, como perguntaram a Cristo, né? Tomé. A não ser que eu veja escravos no teu braço, isso? Na mão e nos pés. Eu não vou acreditar. Aí Jesus aparece fisicamente para ele e mostra. E aí ele diz, né? Felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creem. Né? Ou seja, mesmo naquela época, o próprio discípulo, como humano, tinha dificuldade de acreditar. Ele não acredito que ele ressuscitou. Mas por quê? É porque é o seguinte, ele foi ensinado que no decorrer do tempo viria falsos mestres e falsos cristos. Ele foi ensinado. Então, ou seja, só que ele creu de uma tal forma que ele botou em dúvida. Então, em parte, que muita gente fala assim, Tomé foi incrédulo, eu não acredito que Tomé foi incrédulo não, irmão. Dependendo daquilo que você aprende. Estou dizendo que Cristo não ensinou ele errado, mas ele entendeu errado. Então até que Jesus vai dizer, quem não viu a minha pessoa, ele está falando de tempos futuros.
Mas crer, esse é bem-aventurado. É aquilo que ainda há pouco a gente falamos. Eu não vi, mas eu prego no que eu creio. Então eu sou um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, porque você está falando a respeito da palavra do Senhor. Por exemplo, tu falou aí a respeito de crer. Teve um na Bíblia, estudioso, a parte do conhecimento, né, que é o Nicodemos. Jesus vai dizer para ele assim, ó, Nicodemos, teu conhecimento é da terra. Jesus não desmereceu ele não, irmão, porque nós temos que ter o estudo e conhecimento mesmo da terra. Nós somos ensinados. A gente habita na terra. Mas Jesus vai dizer assim, ó, o meu conhecimento é do céu. Está acima do seu. Mas é necessário aprender para poder você lidar lá na frente. Então não é desmerecendo, por exemplo, não é desmerecendo o avanço da tecnologia. Está avançado. A ciência está avançada. Mas o que Deus falou para Daniel? Daniel, a ciência ela vai se avançar e vai se multiplicar. Mas não rejeitei a ciência. O homem que rejeita tendo em conta o que está escrito. O que está escrito, meu irmão, vai ser praticado. É o que eu estou fazendo, praticando. E faz eu sentir a Jesus, a presença dele. Mas Jesus está presente? Tá. Ele está aqui no estúdio. Sabe o que ele está aqui no estúdio? Não muda a Bíblia. A Bíblia fala onde tem dois, falando o nome dele, está presente. E nós estamos aqui, ó, falando, independente de religião, independente de classe, independente se é professor, se não é, se é analfabeto, se não é, está falando de um Deus poderoso, de um Jesus tremendo. E quando você fala no nome dele, ele se faz presente. É Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. E ele está aqui presente nesta noite, né? Isso. Presente neste lugar. Então a gente não pode desmerecer o nosso Cristo, a palavra de Deus. E se eu tenho a palavra de Deus, ela está aqui, ó. Ele está vivo dentro de mim. E é esse amor que está lá em João, capítulo 3. Não me lembro agora qual é o versículo. Nós, João capítulo 3. Não me lembro agora qual é o versículo. Que ele vai dizer que ele é amor. E se ele é amor, eu tenho que agir dentro daquilo que ele tem colocado. Tratar as pessoas com amor. É igual o livro que eu estou estudando. Eu tenho que lidar com pessoas. Não existe religião sem pessoa. Não existe igreja sem pessoa. Só que você vai lidar com pessoas boas e vai lidar com pessoas que falam mal de você. Com pessoas que querem mal de você, que não acreditam no teu chamado, não acreditam no que vocês estão fazendo aqui. Só que você tem que aprender a conviver com ela e tratar ela com amor. Aí ele vai falar de Cristo. Cristo, isso é o escritor falando. Cristo andou no meio do povo. Ele conviveu com várias situações. Mas em todas elas ele mostrou o amor e a compaixão. Trazendo o quê? Esperança. Quando tudo está perdido, ele traz esperança. E nesse exato momento, há muitas pessoas que vão assistir esse vídeo que perderam a esperança. Mas através do que está acontecendo aqui hoje, vai voltar a ter esperança. Tem gente que deixou de sonhar. Tem gente que deixou de acreditar na cura. Tem gente que deixou de sonhar com aquele tão sonhado emprego, ou de ter uma família melhor, uma posição melhor. Porque a crítica é tanto. Você fala um teu sonho, um teu projeto, não vai ouvir uma palavra positiva. Só vai ouvir palavras de derrota e de fracasso. Mas aí você pega essa palavra de derrota, de fracasso, vai para cima, porque Jesus te garante a vitória. Márcio. Só, desculpa interromper. Só falando ainda da questão da fé, que foi o que o Jonas falou. Porque às vezes a gente tem dificuldade porque é algo que é incompreensível, como a gente mencionou aqui. Tá além da nossa capacidade. Então, eu acho que o maior desafio da fé é exatamente isso. É você conseguir crer em algo mesmo que você não tenha visto. Esse é o princípio e o desafio maior, né? De você alimentar a sua fé. Acho que seja por conta disso, né? Só queria comentar. Eu vou levantar um assunto aqui. Assim, não sei se na tua igreja é assim, mas a opinião minha,
eu não concordo. Essa questão de falar em línguas. Eu não entendo bosta nenhuma que estão falando ali. Isso eu queria entender também. Eu não duvido que isso seja fato. Eu acredito que existem charlatões, mas eu não duvido que isso de fato aconteça. Só que eu gostaria de entender, exatamente por não ser muito próximo, eu gostaria de entender sobre como Ela funciona. fala A com B misturado, Deixa eu aí te falar. Entra nesse assunto também, não vai dar polêmica. Não, não é polêmica, não. Vai dar não. Vai dar não. Livro de Joel, capítulo 2. Joel teve uma visão e disse que uns iam falar em línguas, né, os jovens iriam profetizar e os velhos sonhariam. Sonho de revelação. Bíblico, é dom. Tá? Livro de Atos, capítulo 2, veio o derramamento do Espírito Santo. Vai chegar no que tu vai falar. Veio o derramamento do Espírito Santo. Aí eu vou te perguntar, como tu falou, eu não entendo. Qual foi a língua que eles falaram ali? Eu fiz uma pergunta para a jovem não soube me responder. A língua que eles falaram ali foi o seguinte: ele fala inglês. Se a descendência dele é de lá, dos Estados Unidos, aquele povo de lá, ele estava falando a língua dele. E eu no português. Então, ou seja, porque era um povo ali misturado, de vários lugares, de várias religiões. Religião não, de regiões, né, e países. Então, cada um, na hora que o vento veio e batizou, cada um falou na sua língua de nascença. Cada um falou na sua língua de nascença. Não foi língua dos anjos. Tanto é que depois, eles não entenderam. Pedro tomou a palavra, pregou a palavra, se não me falha a memória, foi quase 5.000 almas através da palavra. Ele pregou a palavra. Mas ali a língua que ele falou não foi dos anjos. Aí, o apóstolo Paulo ouviu falar que as igrejas estão à vontade de falar línguas estranhas. O apóstolo Paulo vai lá na igreja de Pedro, procurar saber, entender. E quando ele vai ver aquela língua, não é a língua que foi no batismo com o Espírito Santo. É a língua angelical. Língua angelical. E ele vai classificar isso, o apóstolo Paulo. Só que, acho que é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer assim: do que adianta eu falar a língua dos anjos se eu não tenho amor? Irmão, você vai ver muito falando línguas. Mas vai ver se fala com o pai. Vai ver se fala com a mãe. Vai ver se fala com o próximo. Se ama o próximo, se ama o irmão. Pode falar língua, pode falar ter visão, revelação, mas se não tiver amor, irmão, está fora da palavra. Então, a questão maior é o amor. A questão maior é Cristo. E se a pessoa for olhar para isso, não serve a Deus. Agora, desculpa o que eu vou falar. No nosso meio tem muito charlatão. Desculpa o que eu vou falar, sou pastor. Porque você sabe, o Rodrigo me conhece. A igreja é pequena e muitos se levantam contra mim, pô. Mas por que se levanta? Contra a minha vida. Não tenho carro, não tenho igreja galpão próprio. Tenho que garantir o dia amanhã para pagar aluguel, é pequeno. Dizimista, só 2. Tem que trabalhar para poder pagar aluguel. Mas por que se levanta contra a minha vida? Mas sabe o que é? Se você for lá num dia de segunda-feira, a igreja está cheia. Mas está cheia de pessoas desempregadas, pessoas que estão com problema, estão doentes, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um carinho. E isso encontra onde? Na palavra de Deus. E na palavra de Deus. Só que muitos já deixaram isso, ó. Já deixaram isso de lado. Só que eu prego o que eu vivo, o que eu leio. Tanto é que lá você vai lá, tem testemunho de portas abertas, tem testemunho de cura, tem testemunho de realização de sonho. Ué, mas por que não poderia acontecer em outro ministério? Já aconteceu ali. Mas é o que eu falo. Vai da sua vida com Deus. Se a minha vida estiver errada, aquele povo não recebe. Se eu estiver em adultério, em pecado, em fornicação, aquele povo não recebe. Se eu não for usuário da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, aquele povo não recebe. Então, no nosso meio hoje, eu sei que vai ter muita crítica, tem muito charlatão, que encontrou no nosso meio fontes de ganhar dinheiro. Fontes de ganhar dinheiro como através de revelação. Quer ver a igreja muito cheia hoje? Vai numa igreja de revelação. Universal. Mas eles me criticaram. Me criticaram.
Porque eu falei assim, olha, Deus não é cartomante, muito menos pastor Márcio. Se você veio aqui atrás de revelação, a revelação aqui é da palavra de Deus. E outra coisa, toda a revelação, para ser pregada e falada, tem que vir através da palavra de Deus. Porque se não vier através da palavra de Deus, não é revelação. Agora está ficando. São tantas perguntas que hoje Está diferente da semana passada. daria. Não, acabou que está sendo. Estou achando hoje mais. Sim. Que eu estou podendo participar, porque eu fiquei. Na outra eu fiquei fora da câmera. Nessa. Aí falando sobre. Muita coisa, línguas, por exemplo, né? Com o assunto que a gente está falando. Foi em Pentecostes, não é isso? Quando eles ficaram todos cheios do Espírito. Tá, todos. Mas ali fala que, mesmo sendo de regiões e línguas diferentes, eles se entendiam. Todos passaram a entender um outro. Ele fala, como é que ele fala hebraico e eu falo outra língua e a gente está se entendendo, né? Aquilo não foi isso, pastor? Acho que aquela multidão se labareda sobre a cabeça deles e eles se entendiam o que um e o outro estavam falando. Eu acho que essa questão de hoje, de algumas pessoas estão falando língua, como ele falou que enrola a língua e fica falando um monte de coisa que ninguém está sabendo o que está falando, e dizendo que revelação, que viu isso, que viu aquilo, que vai acontecer isso, como o pastor falou aí, virou um comércio, é um charlatanismo e uma zombaria. Eu considero o que está acontecendo em muitos, não vamos falar de nomenclatura de igreja, coisa, mas tem uns negócios por aí acontecendo que está muito mais para zombaria do que a palavra. Se você entrar na rede social de vídeos curtos, você vai ver muita heresia a respeito da obra de Deus. Aquele negócio que você vê lá, meu irmão, aquilo não é Deus não, irmão. Não vou dizer nome, tá? Tem muitas pessoas que criticam o monte. Eu gosto de estar no monte porque Jesus subiu e eu gosto de estar no monte. Só que lá no monte ninguém bota a mão na minha cabeça. Porque tem muita gente problemática ali. Eu provei isso lá na igreja. Chegou um carro lá lotado, com 2 missionárias, uma pastora, um diácono. Quando ela falou para mim que ela estava sofrendo algumas coisas, eu falei, você está doente espiritual. Eu falei, isso teu é espírito. Ah, mas eu estou na igreja, isso aqui, eu falei, é espírito, quer ver? Eu falei, igreja, estende a mão. Fizemos uma oração, a oração na hora manifestou o demônio. Então, meu irmão, é um sério risco quando você vai num monte e deixa as pessoas botar a mão na tua cabeça. A Bíblia fala sobre a posição da mão, tá? O homem de Deus que tem a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ele vai transmitir para você a presença do Espírito. Você vai sentir algo diferente. Mas ali que tem espírito ruim, carga negativa, vai passar tudo para você. Porque você deixou botar a mão na tua cabeça. Então, aí vai dar imposição de mão. Já vai dar revelação. E virou um meio, hoje, de comércio. Porque o cara quer encher a igreja, mas ele não quer pregar a palavra. Então ele vai usar esses meios para encher a igreja. Então a igreja está inchada. Quando você pregar a verdadeira palavra, não fica um dentro da palavra. Porque estão doentes. Tá entendendo? Jesus, quando ele trata perfeito. Tu não vai ver uma história na Bíblia de que alguém voltou depois que Jesus curou doente. Porque ele libertou a pessoa e a pessoa teve um real encontro com ele verdadeiro. Falando no dom da língua, igual tu tá falando. Por exemplo, quando o camarada fala em línguas na igreja e ele não tem um dom de interpretar, ele está edificando a si mesmo. Ele está edificando a ele mesmo. Tá? Então ele buscou o dom de interprete. Por exemplo, aconteceu recentemente na igreja. O irmão foi tomado em línguas. Deus me deu. E eu interpretei a língua dele na igreja. Eu não. O Espírito Santo também não tirou eu. Porque Deus não gosta que a pessoa bota no peito. Eu fiz. Né? Interpretei a língua. Então o que acontece? É dom. Tem uns que falam língua, mas tem que ter o dom de interprete. Só que no nosso meio, meu irmão, felizmente, desculpa eu falar, eu sei para quem não está criticando aí, mas muitos pastores vão estar criticando, tem um charlatão. Para ganhar dinheiro, vendendo a palavra, mostrando uma coisa que não é, oferecendo dons de revelação, profecia. Às vezes já sabe a tua vida, ou puxou na internet a tua vida, aí quando você vai na igreja e fala a tua vida todinha. E o grande erro, eu sei quando a pessoa está com problema, como não está, sabe como? Quando ela entra na rede social dela e vê as palavras que ela coloca. Aí eu sei que ela está com problema espiritual. E aí sei quando está depressiva. Porque o que ela coloca na rede social.
Então, muita gente, ela entra na tua rede social para sondar a tua vida, para saber como você está. Então, ali tem muita gente ali. Aí, falando como tá, eu sei quem é você entrou na igreja. Eu vou te entregar tudo que você está passando através daquilo que eu li. Aí você, eita, o Espírito Santo me revelou. Não revelou nada, irmão. É charlatão, é falso profeta. Aí alguns que criticam. A palavra do Senhor, ela diz bem, cara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o segredo da verdade, meu irmão, está na leitura. Tem muitos pastores que estudam mesmo, passa dia e noite. Eu, por exemplo, eu levanto 6 da manhã, fico de 6 até, quando eu quero trazer uma boa mensagem, até 11 horas da manhã. Aí eu vim parar para fazer almoço, porque tem que dar almoço. Pessoas que estão doentes dentro de casa, então tem que dar almoço. Mas para poder trazer uma boa mensagem. Então quer dizer, de 6 horas da manhã é o tempo que eu fico aí estudando. Só que tem pessoas que não querem, irmão. Quer ser pregador usando isso aqui, ó. Ah, porque aqui o copo, tá vendo? Ó, tá cheio. Água dentro. Ah, assim é Deus na tua vida. Não, irmão. Você tem que ler o povo. Mostrar ao povo. E ao mesmo tempo, o que Jesus ensinou. Amando uns aos outros, como a ti mesmo. E o nosso meio hoje é muita crítica. É muita pedrada. Eu sou um, cara. Eu sou muito apontado. Eu sou muito criticado. Pela forma que eu prego, pela forma que eu ensino. Porque eu não aceito esse negócio, não. A palavra de Deus tem que ser posta. E outra coisa, não criticar. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Ele me conhece um tempão, não conhece? Ele me fez uma pergunta. Os pais dele é testemunho de Jeová. Qual foi o dia que tu me viu desmerecer eles? E fui bem tratado na casa dele. Então eu tenho que viver e pregar aquilo que Cristo me ensinou. Jamais se condenar. E até porque não existe igreja sem pessoas. Tem que ter pessoas boas e as críticas. Mas a crítica, ela não te mata. A crítica faz você levantar e seguir o teu caminho e Deus te honrar e te exaltar. Isso. Em Revelação, segundo o pastor pode sempre me corrigir, ou retificar, ou ratificar, se eu estiver falando, mas diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Muito. E no mundo secularizado como o nosso, nós vivemos na geração mais avançada tecnologicamente e o povo mais doente do mundo. Nunca ouvi falar, depois do Facebook, de tudo. Dizem que a depressão, em breve, muito em breve, não sei se já chegou a ser a primeira doença do mundo. Já é. Olha só, existe tanta tristeza nas pessoas, um vazio existencial, que a indústria do entretenimento ama. Né? Tem de tudo que é brinquedo, em todos os lugares, em parques e coisas, e filmes, tem tudo para todo mundo. E outros se enveredam pelo caminho das drogas ou do álcool. Eu mesmo tomo remédio mesmo, luto, já fiquei uma época depressivo, clinicamente deprimido. Nós vivemos uma geração de pessoas infelizes, é um fato. Então, ou é através da prostituição ou do entretenimento que as pessoas estão tentando cobrir ou preencher alguma coisa. Essa felicidade que a Bíblia promete, que Jesus prometeu, os frutos do Espírito, como o pastor falou, não pode ser humano. Porque para eu sentir uma alegria humana, eu sei como fazer isso, vou falar com a verdade mesmo. Para você sentir uma alegria humana, tu cai dentro da cerveja, aquele segundinho de dopamina no cérebro, você sentir um mínimo de satisfação em estar vivo. Qualquer coisa que me faça sentir alegria em estar vivo. E é isso, eu mesmo luto contra isso e tenho amigos que também lutam contra a tristeza do mundo. E aí das duas uma, pastor, ou você vai encontrar esse Jesus pregado na Bíblia, esse amor, esse Espírito Santo, e vai ter um preenchimento, ou você vai tentar o outro lado. O outro lado é que tu vai tentar de tudo. Tu vai encher a cara de álcool mesmo, tu vai fumar, tu vai tentar se prostituir ou se divertir, qualquer coisa, Netflix, por exemplo, para tirar o foco da tristeza, né? As coisas que a gente vê acontecendo, doença, peste, morte,
tanta coisa ruim acontecendo no mundo, e você vai perdendo ao longo dos anos, vai perdendo amigos, familiares, essas coisas, vai trazendo um rombo no coração da pessoa. Não é isso? Então, a pergunta é, isso não é da própria pessoa, pastor, encontrar essa alegria. E quem está desesperado para encontrar, o que essa pessoa faz? Tem que dormir. Imagina se fosse inglês, assim, mais rápido nessas perguntas. O que acontece? Eu quero perguntar, eu quero saber das coisas. Tem que ser apresentado a Jesus, porque às vezes as pessoas estão vivendo isso tudo, mas ela ainda não foi apresentado o verdadeiro Jesus. Não estou falando de Jesus do comércio não, tá, irmão? O verdadeiro Jesus que a Bíblia ensina. Jesus, ele veio, quer ver? Tem uma parte da Bíblia que o homem chega para Jesus e fala assim, ó, eu trouxe meu filho, que é doente desde criança, os teus discípulos, eles não puderam expulsar, não puderam curar. Eu vim trazer para você. O que Jesus está dizendo para Jesus? Ó, a palavra de hoje. Eles não puderam me trazer a solução do problema. Eu quero saber se você pode resolver isso. Aí colocou na mão de Jesus, Jesus traz ele para cá. Orou, entregou o filho perfeito. O que eu quero dizer? É um encontro. Se Deus tem um projeto na tua vida, uma obra na tua vida, cedo ou mais tarde você vai encontrar com ele. É um processo. Você passa pelo processo. Isso que você está falando aí, eu já vivi lá fora. Tadinho. Chegava de manhã, minha irmã estava lá chorando e orando. E era alegria momentânea. Mas quando eu tomei a decisão de me entregar verdadeiramente para Cristo, eu fui apontado, fui criticado, e até por alguns condenados mesmo, né? Porque pela forma que eu vivia. Tá? Então o que acontece? Eu era da madrugada, eu era surfista de trem, usei, não fumei maconha, mas cheguei a usar cocaína, essas coisas. Mas isso não me trouxe felicidade. Tive várias mulheres, mas isso não me trouxe felicidade. Mas quando eu tive um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, eu tive felicidade. E tenho felicidade. Mesmo quando eu estou passando nos meus confrontos, eu sei que no outro dia vai estar melhor. Porque naquele momento Deus vai me dar força. Porque eu vivi um momento recente, que eu fui para a igreja, passei o dia chorando e orando a Deus. Quando foi de tarde, o telefone tocou. E eu vi o fruto do milagre daquilo que eu falei com Deus. Rápido. A solução do problema. E foi resolvido. Então o que acontece? Vai da sua pessoa com Deus. É aquilo que eu te falei. Deus ele vai agir através dos seus atos, das suas consequências, do que você está vivendo, do que você está passando. Isso é fato, irmão. Um dia eu fui isso, fui aquilo. Foi. Mas agora você é liberto pelo poder da palavra de Deus. E uma vez liberto, filho, Cristo jamais te abandona. A Bíblia pode. Ele mesmo diz assim: pode uma mãe te rejeitar, um pai te rejeitar, mas eu não. E ele vai dizer mais, né? Que uma vez que você vai até ele, de maneira nenhuma ele te lança fora. Sabe o que ele está dizendo? Quando você vem a mim, jamais eu vou te lançar fora. Porque esse mundo não é para você. Mas a minha vida, a presença do meu Espírito, é para você. Vou até botar meu óculos de volta aqui para mim. Forte. Assim, sobre, a gente comentou aqui outras coisas também, eu queria até manifestar um negócio que aconteceu comigo uma vez e entender o que a Bíblia fala sobre isso. A gente chegou a falar aqui sobre revelações. Eu trabalho de segunda a sexta. Aí, eu também sempre fui um pouco cético quanto a isso. Eu trabalho de segunda a sexta. Especificamente em uma data que a gente estava com muito serviço, 2 colegas meus foram convocados para trabalhar. Eu era novo na empresa, eu não fui convocado, mas eu me ofereci, queria mostrar serviço. Eu fui trabalhar no sábado. Nesse sábado, tinha um aniversário, minha sogra tem uma casa alugada, tinha um aniversário de uma inquilina dela. Uma mulher que morava na casa. Aí, como eu fui trabalhar no sábado, a minha esposa foi na frente e eu fui depois. Se eu tivesse ido com elas, logo que elas chegaram cedo, tudo certo. Eu fui depois porque eu tinha ido trabalhar.
Aí quando eu cheguei na festa, como era assim, a festa era num quintal, era um negócio pequeno, não era salão nada muito grande. Como tinha pouca gente, eu cheguei cumprimentando todo mundo, boa noite, boa noite. Apertei a mão de todo mundo, que eu nunca tinha visto na vida, não conhecia. Aí, algum tempo depois, uma senhora veio até mim e ela falou, ó, Deus está mandando te dar um recado, te dar uma mensagem. Ele está mandando te dar um livramento, na verdade. Porque ele tem um propósito de vida para você, ele gosta muito de você. E na hora que você chegou, que você encostou na minha mão, eu senti isso e ele mandou vir te dar esse livramento. O livramento que ele está te dando é o seguinte, você sofreu um acidente de carro, que você ia... Na visão que eu vi ali, você ia estar no carro, a morte ia estar sentada... A morte não. Alguém de preto ia estar sentado do seu lado. Eu não sei quando seria isso, se seria amanhã, se seria daqui a um mês, quando vai ser, eu não sei. Era uma senhora bem humilde, mas ela foi detalhando. Quando seria, eu não sei. Eu sei que o que eu vi é o seguinte, você ia sofrer um acidente de carro, você ia estar numa pista longe, ia vir um carro no caminho contrário, bater de frente, seu rosto estava desfigurado e você estava agonizando. E tinha alguém de preto do seu lado. Quando ela falou aquilo, eu fiquei até um pouco assustado, porque isso foi um sábado. Eu estava negociando com um cara lá de Campo Grande que eu queria comprar uma moto. E eu marquei com ele de ir no domingo de manhã. Eu comentei com a minha mãe na quarta-feira que eu ia comprar a moto. Minha mãe nunca gostou de moto porque teve medo, mas não se opôs. Ela falou, mas você sabe o que eu penso, que é perigoso e tal, mas você sabe o que você faz. Aí eu ia no domingo. E eu tinha pedido pro meu irmão ir comigo. Lá comigo pra gente poder ver a moto, ele também não entende, eu também não entendo, mas eu ia fingir que ele era meu mecânico, só pra intimidar o cara. Aí ela foi e falou isso comigo, no sábado à noite. Quando ela falou, eu fiquei, assim, realmente assustado, digamos assim. Ela falou, você não precisa acreditar no que eu tô falando. Sabe o que você faz? Chega em casa, você ora a Deus, pede para ele falar com você através da palavra. Quando eu cheguei em casa, eu junto com a minha esposa, minha filha ainda não era nascida, não era nascida não. Eu junto com a minha esposa, nós fizemos oração, pedimos que Deus falasse conosco através da palavra. Eu peguei a Bíblia, exatamente como ela falou para fazer. Eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, a primeira parte que eu bati o olho estava escrito: com a sepultura com a morte fizemos um trato, com a sepultura fizemos um acordo. Eu não comprei aquela moto. Eu não fui lá no domingo. No dia seguinte, Claudinha, se você estiver vendo, no dia seguinte era aniversário do meu afilhado, que é filho da minha prima. Eu falei, pô, Claudinha, não vou não, porque a Helena está se sentindo mal, já estava com 8 meses de gravidez. Não foi porque a Helena estava se sentindo mal, foi porque eu realmente fiquei com medo. Eu não sabia se eu iria no dia seguinte. E outra coisa, o que me deixou mais assustado, a mulher nunca me viu na vida, eu fui para a festa a pé. Ela falou que, eu pedi mais detalhes para tentar entender. Ela falou, ó, não sei, eu vi um carro prata, o meu carro era prata. O meu irmão ia comigo, assim, foi uma sequência de coisas que me deixou assustado. Desculpa, estou me prolongando muito, eu vou encerrar agora. Mas aí, quando eu liguei, eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu liguei para minha mãe e falei com ela, mãe, aconteceu isso, isso, isso e isso. Ela falou, Renato, eu não queria te falar nada, só que você sabe que eu não gosto de moto. Quando você falou comigo que ia comprar, eu fiquei orando, pedi a Deus que se não fosse algo bom para você, que ele se manifestasse. A palavra de Deus ela não mente, e ela não volta vazia. E quando o servo, a serva de Deus, ela tem intimidade com Deus e Deus revela, tem que acontecer. Quando é de Deus, certo? Mandou você confirmar, você foi na palavra e confirmou a respeito da sepultura. O que acontece, irmão? Tem coisas que é maldição. Pela forma de uso, você não sabe como é que aquela moto foi usada, quem era a pessoa. Então existem pessoas cheias de cargas negativas. Então, ou seja, Deus já te dá um livramento da morte. Né? E usou alguém para te mostrar, ó, vou te dar livramento da morte. E aí, para não ficar só nas palavras dela, a Escritura te revelou que ele tem o poder de fechar a sepultura. Ele tem o poder de fechar a sepultura. E agora Deus me fez lembrar que a Bíblia também fala, acho que é o livro de Jeremias, que ele faz você descer a sepultura e faz você ressurgir da sepultura. De repente, ele permite acontecer para depois ele te tirar de lá. Então ele te revelou que ele fechou uma sepultura para você. Que aquela morte seria uma maldição para você, na tua vida.
eu sei, ele te deu um livramento de morte. E foi confirmado através da palavra, do próprio Deus para você. Aí eu vou te dizer por que Deus confirmou na tua vida. Existem pessoas que é crente e não tem temor. Aí Deus vai ser com aquele que diz que é crente e não tem temor. Deus é com aquele que tem temor, irmão. Você tem temor. Eu vejo que você tem temor. Não pode estar nos projetos do papai agora, mas de uma forma ou outra vai chegar lá. Porque eu vejo que você tem temor nisso aí. Até quando você coloca as palavras. Da maneira que você coloca as palavras, da maneira que você fala. Eu não vejo só isso. Eu vejo que todos vocês têm um projeto. Igual o nosso professor, né? Fala aqui a respeito. Então o que acontece? Quando a palavra está envolta, irmão, ela tem poder. Ela tem poder de dar a vida e tirar a vida. E ele te deu o livramento. Porque ele, ó, aquilo eu vou voltar lá atrás. Não se briga com aquilo que você não conhece. E muitas vezes a pessoa fala que conhece Deus, dá mais no meio do pastor aqui. E verdadeiramente não conhece Deus. Se eu desejo o mal do meu amado ali, filho, então eu não conheço Deus. Eu tenho que mostrar aquilo que Deus me ensinou. E perdoar até aquele que me ofende. Então é por isso que Deus fez a sepultura, irmão. É por isso que Deus fez a sepultura. Na minha vida mesmo, Deus já fechou muito, irmão. Sepultura. É a forma da entrega. Márcio, a gente tem uma perguntinha aqui pra gente finalizar, que a gente tá... Já? Quando o tema é maravilhoso, a hora... A pergunta vem da produção. Tem mais uma hora. A frase, conhece a ti mesmo e conhecerei a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer, por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade de conhecer. Se eu falar algo para você de Deus e você não for na Escritura, como é que você vai conhecer Deus? Para conhecer Ele, você tem que ter intimidade com ela. Ah, mas pastor, como é que eu vou conhecer alguém que eu não conheço? Deus não revelou a Moisés, vai revelar a você? A mim? Não. Vou conhecer Ele através da Sagrada Escritura. Porque é difícil. Quando eu conhecer, como conheci vocês, para mim foi uma bênção na minha vida. Conhecer ele, você já conhece há 7 anos, né? O pessoal aqui, então é fácil. Agora conhecer aquele que você nunca viu, que você não sabe nem quem é. Mas ele conhece um pouquinho, conhece o Rafael, conhece um pouquinho. Mas aí eu vou te falar, você pode não conhecer, mas aquele que te criou te conhece. Desde o ventre da sua mãe, antes de tu estar formadinho lá, ele te conhecia. Então você pode não conhecer, mas ele te conhece. Sabe tudo da sua vida. E aí pode sair ali fora ali e alguém fala assim, ó, Deus mandou te dizer que ele tem uma obra na tua vida. E aquilo que você pediu lá no teu quarto, ele vai te dar. Pera aí, tu vai falar assim, pera aí. Como é que é isso? Só estava eu e Deus no meu quarto? Só estava eu no meu quarto para confirmar que ele é Deus. E você nunca está só. Eu costumo falar que as pessoas têm mania de falar assim, eu estou sozinho. Você nunca está sozinho. Deus está no céu e está de olho em tudo que acontece aqui na terra. Então você não está só. Você pode não conhecer ele, mas ele te conhece. Outro testemunho aqui que eu quero dar. Também algo até um pouco mais simples, mas eu também sempre fico mexido com isso. Quando a minha esposa estava com 7 para 8 meses de gravidez, ela também ficou muito balançada com a situação, um pouco mais simples do que a anterior. Eu estava querendo colocar isso filme no carro, meu carro não tinha isso filme, então estava fazendo lançamento em vários lugares. Aí ali próximo da entrada do Leal, onde tem aquele paredão verde, quando vem pela Kennedy, tinha uma loja de filme ali. Eu parei o carro lá na frente, minha esposa estava com 18 meses de gravidez. Eu parei o carro lá na frente e voltei para poder fazer um orçamento na loja. Ela ficou me esperando no carro. Aí veio uma mulher andando na rua do nada, mulher normal, vindo na rua. A mulher parou para ela e falou, ó, fica tranquila que a sua gravidez vai ser muito tranquila, sua filha vai ser perfeita. Ela tá com o cordão enrolado no pescoço, mas Deus mandou dizer que vai dar tudo certo, vai ser um parto abençoado, vai ser um parto de sucesso, sua filha vai te dar muito orgulho. Como é que ela sabia que era menina? Porque a revelação não vem dela, vem de Deus. Então, eu sou um pouco credo, porque assim, eu tenho uma dificuldade de acreditar em homens, não que eu duvide de Deus, mas eu acho que muitas das vezes, como a gente falou aqui,
não são todos, para deixar claro, mas muitas das vezes existem homens que colocam a interpretação deles do que Deus quer. A gente chegou a comentar isso semana passada. Só que assim, era menina, minha filha, ela estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço, e a minha esposa, mesmo com parto de cesariana, não durou 40 minutos. Ela desceu para a sala de cirurgia, ela voltou para a sala, pro quarto. Eu tenho experiência nisso, tá? Na cura da minha filha. Tenho experiência que Deus me usou em revelação para cortar um laço desse na vida de uma pessoa na igreja, quando o marido dela não acreditava no que Deus fazia através de mim. Então Deus me usou para ele ver que Deus é Deus. Quando ele tem que fazer, ele usa até quem não quer. E as mesmas situações que estava na tua filha, estava com ela. E quando bateu a outra, Deus mostrou na outra o cordão enrolado. Aí fizeram uma cesárea, emergência, para operar, não mais. No caso da minha filha, não. Minha filha nasceu, teve uma enfermidade, os médicos não encontraram um diagnóstico. E aquilo, pô, me chateava, eu desempregado, sem gastar dinheiro, e sempre fui fiel à obra de Deus. Até que um dia eu fui na prova. Fiz a prova com Deus. Malaquias 3, acho que é 3, 10, não sei. Vai dizer que a gente tem que provar, fazer prova com Deus. Então eu fiz prova. Falei, Senhor, sou dizimista. Quando manda eu ir em tal lugar, eu vou. Eu prego a tua palavra, faça sol, faça chuva. Eu estou aqui para te obedecer. Mas não é justo, eu sou teu servo, deixar minha filha desenganada pela medicina. Aí o que aconteceu? Na madrugada seguinte, eu trabalhava no plantão de 24 horas, eu levantei, vi um homem alto, parecido com o médico onde eu trabalhava, debruçado no berço, tá? Aí já é sobrenatural de Deus, examinando minha filha, todo de branco, examinando minha filha. Sentei na cama, aí ele levantou na postura, olhou para mim. Quando eu levantei, ele foi até a porta, aí ele olhou para trás, da última olhada, atravessou a porta. Não falou nada. Nada. Aí eu entendi que a minha filha foi curada pelo Senhor. Aí eu levei para fazer só um exame de rotina. Porque eu trabalhava na área da saúde, levei para fazer um exame. Chegou lá, irmão, não tinha nada mais no sangue. Falei, opa, não precisa mais correr com ela para médico. Então Deus curou. Aí numa situação, a pessoa virou, que ela pegou uma esfriada, a pessoa virou e falou assim, voltou tudo de novo. Eu falei, não. O que Deus faz perfeito. Ela está curada, não voltou nada. Está repreendido isso aí. Então o que acontece? Está aí, vai fazer 20 anos. Deus curou ela de uma doença que os médicos não tinham diagnóstico. Aí isso aí é para Deus, irmão. É sobrenatural de Deus. Aqui mesmo na mesa de vocês, aí vocês têm experiência. Tá aqui, ele sabe disso. Tem experiência, os médicos desenganou. Quando a gente me procurou, eu dando palavra para ele, ó, de força. Quando a palavra do homem falha, aí entra Deus, irmão. Acabou. E aí, quando tu coloca na mão de Deus, o juiz do juiz bate o martelo a seu favor, aí o milagre acontece. E questão da revelação, acho que foi o que tu falou, né, da revelação que te entregaram. Pedro teve uma revelação com Jesus. Jesus fala para Pedro, quem sou eu? Ah, você é o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus vai dizer que quem te revelou foi o Espírito Santo. Então, ou seja, a revelação que vem de Deus. Mas também tem a revelação que às vezes o cara na empolgação, empolgado, ou você ser uma pessoa boa, ou gostar de você, ela te entrega. E a vida aquela revelação não é de Deus. O que é de Deus se cumpre, o que não é, não se cumpre. Sem mais perguntas, porque estourando já. Que isso? Dá pra ficar mais umas 2 horas? Já tá com quanto já? 1h e pouca. 1h14. Porra, parece que tem 20 minutos. É porque quando a gente começa a falar de Deus, irmão, o papo flui. Vai trazer uma recordação dele, uma recordação dele, uma recordação do outro, inclusive eles ali, ó. O Espírito Santo vai trabalhando através da palavra. Aí vem a recordação, aí a pessoa passa e me vê, caramba, Deus é tremendo. E Deus é bom demais, irmão. Nós temos que agradecer. É isso. E eu vou até, porque eu poderia falar off-camera, fora da câmera. Eu estou com um projeto aqui, irmão, online, presencial, em inglês, aqui na rua da DPO, 25. Eu tenho meus panfletos que estão na mídia, não é isso?
no resenha, mas tem os físicos também. Vou entregar para o irmão ali, pedir para o irmão dar uma olhada, Além. porque eu quero bastante alunos, não só online, mas bastante alunos físicos no lugar. E quero oferecer ao irmão um curso aí de 2 anos, gratuito, Agradeço. presencial, tá? Eu estou montando meu próprio livro, a metodologia, e em 2 anos eu faço o irmão entender inglês e falar de uma forma que o senhor, tá? Então, está convidado, vamos marcar uma data para o senhor começar e eu rasgo todos os diplomas de qualquer coisa, se em um ano, o irmão já não estiver entendendo e falando razoavelmente bem, reasonably well. Okay? I promise that. That's my word. A Deus por tudo que aconteceu aqui, né, e por tocar no seu coração, para Ele toda a honra, toda a glória. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O programa de vocês tem tudo para explodir no Brasil. Como é isso, pastor? Continua carismático. Continua do jeito que vocês estão. Sem falar, sem julgar. Porque ó, tem pessoas na minha casa que assistem vocês. Eu tava falando com meu cunhado é um. Falou, não, eu vi esse programa. Então o que acontece? Vocês alcançaram 1000. Mas vocês não sabem o que Deus tem preparado para vocês. O que Deus prepara, filho, ninguém pode mudar. Quando Deus escolhe uma pessoa para crescer, equivalente naquilo que ela faz, o que ela gosta de fazer, Deus vai exaltar. E a exaltação de Deus, ninguém tira a presença de Deus, as bênçãos de Deus da vida do ser humano que está confiando que vai acontecer as bênçãos dele. Então, meu irmão, se isso é um sonho, não desista, acredita. Porque vai ter pessoas que vão falar assim, ó, para, não vai dar certo. Tem pessoas que querem ver o resultado logo de cara. Não. Espera. Porque quando vem, irmão, vem e ninguém tira mais. E às vezes a rapidez atrapalha. Não tenha pressa naquilo que Deus tem para vocês. Só toma posse. Precisa de um amadurecimento, né? Só toma posse. Amém. Entendeu? E é desse jeito, ó, que vai. Ó, Amém. resenha isso aqui, ó. That's Tem o pessoal da produção ali, mas... production. E cada pessoa que vem, parece que o carisma é algo. Hoje eu não sabia que ela viria e o Clark Kent, o Superman. Mas é inacreditável como a simpatia e a química bate logo de cara. Tipo assim, a gente gostaria que vocês ficassem aqui e trabalhassem com a gente eternamente Nossa equipe, em né? francês. Yeah. Ok? Então, Pode tua esposa que pode veio tirar com a lista da fotógrafa. descrição. Já tem o Superman aí, ó. Vai É. isso aqui. Todo mundo é maravilhoso. Tua esposa que veio tirar foto como fotógrafo, uma pessoa maravilhosa, sabe? O carisma parece que exudes out of you, off of you. Macho, músico, mesmo. Márcio, cara, e o músico é também. demais, cara. Esse resenha. God bless us all in the name of Jesus forever and ever again. Hallelujah, God. Márcio, valeu aí pela presença. Em breve a gente vai estar te chamando de novo, né? Agora, acho que esse ficou bom. A gente bateu um bate-papo de novo. Mas, não cortando seu assunto, eu já sabia que não ia pro ar. Ué, como assim? Já até comentei com isso no meu obreiro. Vou te dizer por quê. O Espírito Santo, quando revela, ele revela. Foi assunto que está abordado ali que não podia ir pro ar. Tem assunto que está abordado que não podia. E Deus falou isso comigo. Pastor, mas Deus fala. Só eu escuto. Eu falei isso com o meu diácono. Falei, ó, não vai pular. Quando falou comigo, eu ia falar contigo no telefone. Eu falei, não. Eu te falo uma coisa pra você. Quem tem a vida, mano, no altar com Deus, não precisa nem falar, Deus revela. Aí igual quando tem alguma coisa na igreja que eu tenho que registrar, Deus me dá a pessoa, fala, eu entro em consagração, aí eu ando com a atitude de falar, porque às vezes uma palavra mata. Então a gente tem que ter cuidado no que fala, entendeu? E eu já sabia que nem pular. Esse agora vai. Just one. Yeah. Isso. Just one's gonna make it. Agora você pode ver que até a questão da organização a gente conseguiu tornar um pouco mais fácil, mais estruturado.
Agora vai. Mesmo que eu tenha falado o nome da igreja que não era pra falar, não. Não, eu falei. Fire. Ele estava falando a questão de Hold dinheiro, fire. porque assim, isso foi um caso que não estou dizendo que é uma prática da igreja, foi um caso que um amigo de quem eu confio, não tem porque ele mentir, ele disse que viu, que estava tendo um culto, né? Foi quando porque ele era usuário, tá, gente? Está encerrando, vou encerrar, excelente. Ele já foi usuário de droga, ele vivia no mundo, exatamente isso. Ele pegou e entrou para a igreja, ele conseguiu se recuperar, ele deixou de ser usuário, ele reestruturou a família. Tá? Ele falou que uma vez ele estava no culto e eles disseram que após o culto ia ter um complemento do culto. Só que só poderia ficar quem pagasse. Teve uma senhora que ela não tinha condições de pagar, mas ela queria ficar. Eles botaram ela para fora da igreja para continuar o culto só com quem pagou. Foi quando ele falou que ele saiu da igreja. Ele falou, ó, foi lá, falou um montão de besteira pros obreiros, pastor e tudo mais. Falou, ó, isso aqui é um absurdo que vocês estão fazendo. Eles condicionaram a participação nessa extensão do culto a quem pagasse. Deixaram de responder. Eu vou te responder. O que acontece? Quando começou o ministério, que não vou falar o nome, para depois não sobrar também aqui pro pastor, Sim. ele começou dando a palavra. Tá? Se você buscar a história, você vai ver. Ele se preocupava com camaradas de rua, se preocupava com aqueles que, como as pessoas desprezavam. Só que hoje a visão dele está diferente. Tá? Mas aí é um preço dele com Deus. A gente não pode julgar, a Exatamente. gente não pode criticar. Se você quer servir a Deus, procura ver o caráter do homem de Deus que está à frente da obra. Estuda o caráter. Vê se ele é o marido de uma esposa. Vê se ele é um cara trabalhador. Vê se ele é um cara bem no bairro. Se alguém fala mal dele, no trabalho, estuda ele, busca para saber se realmente você pode entregar a sua vida para ele. Porque quando você entra para a igreja, você entra em busca de um conforto, de uma melhoria. E geralmente é quando você está Tá? vulnerável. E Né? tem muitos líderes aí, como dentro da tua visão, que já fugiu fora da visão da palavra, irmão. A palavra de Deus, ela não pode ser vendida. Não pode ser vendida. Nem o reino dos céus, como muitos vendem o reino dos céus, não se vende. Então é questão de quê? Posicionamento com base nas escrituras. Ponto. Isso aí. Agora, não julga não, porque isso aí vai ser cobrado naquele grande dia. Tudo que a gente faz aqui na terra, irmão, é cobrado naquele dia. Cada um vai ser responsabilizado pelos seus atos. Consequência. Por isso que, reforçando, eu não estou dizendo que é uma prática da igreja. Eu contei um fato que ocorreu. Só para deixar claro. Beleza, então por hoje. That's a wrap. That's a wrap. Pessoal, curte o canal, se inscreve, compartilha, que a gente está aí para trazer mais conteúdo para vocês aí e fazer o canal crescer cada vez mais. Estamos dando o nosso melhor e assim seguiremos. Se vocês puderem dar esse reconhecimento, mais uma vez, comenta também no vídeo para a gente poder nortear o nosso trabalho, a maneira como a gente vai poder entregar. Então, que o máximo que vocês puderem interagir com a gente, seja YouTube, Instagram, qualquer rede social, nos dá o feedback, para a gente vai ser muito positivo entregar um conteúdo cada vez melhor para vocês. Valeu, pessoal. Thank you. Valeu. God bless you.